Olá, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E o nosso intuito aqui é sempre trazer, a mensagem da Palavra de Deus, alertar que o fim está chegando. Nós estamos caminhando para o final, o grande e esperado final. Nós sabemos que o desfecho final é vitória de Deus, que Deus não perde nenhuma luta, E todos aqueles que confiam nele receberão a redenção eterna, receberão a vida eterna, de paz, de alegria, certo? E nunca mais terá sofrimento, nunca mais veremos guerras, nem rumores de guerra, nem dor, nem sofrimento, nem ranger de dentes, ok? Então essa é a nossa alegria, a nossa esperança, Mas enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós temos que estar sempre preparados, porque sempre vamos enfrentar adversidades. Até que o reino de Deus seja instalado, as adversidades não param de chegar. Vai sempre ter problema. Nós vamos ver aí no passado, pessoas que estavam servindo a Deus, perseguidos por nada, simplesmente porque serviam a Deus. Tá bom? Aí vem outro e odeia. Por quê? Vocês servem Deus? Não. Vou pegar, vou matar, e faziam de tudo. Nós vemos que nos dias de hoje, muito dessa perseguição está voltando e de forma, violentíssima, fortíssima, chega a assustar muita gente. Porque é lógico, somos seres humanos, com certeza, nós temos aquele sentimento sempre, de ficar acuado. Mesmo as pessoas que têm aquela fé firme, muitas vezes a gente treme na base, Mas, infelizmente, isso é uma coisa necessária. Eu quero mostrar para vocês uma coisa, nos dias de hoje, e aqui no nosso Brasil, só para vocês verem, isso aqui é um passo, tá bom? É um passo. Se essas pessoas chegam ao poder, esse pequeno passo se torna uma coisa esmagadora, ok? Então você vê aí o pensamento dessa pessoa, e ela expressa o pensamento da massa que ela defende. Essa que é a realidade. A massa que ela defende expressa esse tipo de pensamento, ok? Então eu quero que você preste bem atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Parem de falar em Jesus. É o que diz a jornalista da Folha de São Paulo. Está aqui. Essa aqui. O nome dela, vou ver aqui já para vocês. Marilis Pereira Jorge. Marilis Pereira Jorge. Ela já teve alguns problemas aí, com o pessoal de direita, E sempre ela está tendo alguns problemas com políticos, que nem o presidente Bolsonaro, tudo. Essa jornalista. Então essa jornalista, ela está incomodada com os cristãos que falam sobre Jesus e sobre a palavra de Deus. Está incomodando ela. E ela é quem fala isso aqui, Parem de falar em Jesus. É o que diz a jornalista da Folha, Marilis Pereira Jorge. Tá? Olhe bem ela, tá bom? Ela é uma profunda, tremenda militante de esquerda. Ela é declarada, ela não esconde. Eu estou falando isso aí, não é que eu estou falando de política, eu estou falando o que ela é, uma tremenda militante de esquerda, tá bom? Ela apoia tudo da esquerda, portanto, ela está expressando pensamentos que não só ela, mas como toda a esquerda, ou a maciça maioria da esquerda, tem. É esse pensamento. Eu mostrei para vocês recentemente vídeos lá do País do Dragão, vocês sabem qual é, que não pode dizer o nome aqui, certo? Mas aquele país lá, eles simplesmente eles proíbem você servir a Deus, proíbem você exaltar a Deus e a Bíblia Sagrada. A religião em si, que eu falo sempre para as pessoas, eles não proíbem, desde que a religião siga as regras do partido, o Partido Comunista. Se seguir as regras, qual é uma das regras? Não pode citar o nome de Deus, Jesus, nada. O que eles podem
citar, é exaltar o partido, o regime. Então você dentro da igreja, você tem que falar sobre o regime, sobre o partido. Eu vi coral cantando hino exaltando o partido. Ok? É assim que funciona. É assim que funciona. Não acredita, não tem problema nenhum, pesquise. Tá bom? Vá, pesquise, lê, você vai ver muita coisa. Ok? No Pleno News tem uma ótima matéria. Procure lá, você vai ver como é que é. Tá bom? Olha só, em sua conta no Twitter, a colunista da Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, que é esquerdista, Marilis Pereira Jorge, disse: o Estado é laico, ok? Parem de falar em Jesus. Informações da matéria está no Pleno News. Existe lá no Pleno News diversas matérias, tá bom? Desculpe que a minha cadeira está meia. Agora acertei. Então veja bem, para começar, a jornalista, ela parece-me, né, que ela é desconhecedora, né? Ou tem pouco conhecimento. Ela não sabe o que é ser laico e o que é ser laicista. São coisas diferentes, né? O Estado é laico, e eu até concordo, porque o Estado laico, ele não tem uma religião oficial, ok? Isso é um Estado laico, não tem uma religião oficial, mas o Estado não sufoca a liberdade religiosa. Isso é um Estado laico, tá bom? Então ela está confundindo, isso é por falta de conhecimento mesmo. Então vê que ela é uma jornalista de pouco conhecimento, né? O laicista já é diferente, o laicista ele persegue, ele proíbe toda e qualquer religiosidade, ok? Eu vou ler para vocês aqui a matéria que está muito bem explicada, tá? E é bom que todo mundo ouça para saber a diferença entre uma coisa e outra. Ela, como jornalista, deveria saber, porque é a missão dela ter esse conhecimento. E ela entrou num assunto que ela não tem conhecimento. Então ela, desprovida de conhecimento, acaba escutando o que não deve, né? Então tá aqui, ó. Em sua conta no Twitter, a colunista da Folha de São Paulo, Marilis Pereira Jorge, disse: o Estado é laico, parem de falar em Jesus. Informações na matéria do Pleno News, tá? Vai lá no Pleno News, tem a matéria completa também, né? O Estado é laico, parem de falar em Jesus, certo? Ela falando, tá aqui, ó, a matéria dela, ó, tá bom? Pois é, parece que a nobre jornalista, desculpem, a garganta tá meio ruim, viu? Parece que a nobre jornalista não sabe muito bem o que significa a terminologia Estado laico. Então, visando ajudá-la, tá bom? Né? Ironicamente, né? A compreender a expressão, ajudar ela e outros tantos que vociferam que o Estado brasileiro é laico e que, portanto, não pode falar em Deus. Tá aí o grande erro deles, né? Desprovido de conhecimento mesmo. Ok? Segue abaixo uma rápida diferenciação entre Estado laico e laicismo. Essa é a grande confusão daqueles que não têm conhecimento. Como diz o pastor Silas Malafaia, totalmente ignorantes. Mas não xingando de ignorante, não é xingando. Diz ignorante porque ignora a verdade, não conhece, né? Desconhecedor. Estado laico, secular ou não confessional, né? É aquele que não adota uma religião oficial, de modo que não existe envolvimento entre os estados, entre os assuntos de Estado e de fé, ok? Isso é Estado laico. Ele não adota uma religião, não tem envolvimento entre assuntos, né? Do governo e a fé, ok? Entretanto, o fato de o Estado não ter uma religião oficial não caracteriza como Estado antirreligioso, compreendeu? Não há perseguição religiosa, a liberdade religiosa permanece a mesma. Apenas o Estado não tem uma religião oficial. Se você for nos países islâmicos, tem a religião oficial, certo? Existem países, certo? Que tem o segmento cristão como o mais forte, né? E o Estado adota o cristianismo como religião oficial. Mas
No caso do Brasil, o Estado é laico. O que significa? Não tem uma religião oficial, apesar do cristianismo ser a religião mais numerosa, ok? É essa a diferença. O laicismo é outra coisa, tá? Entretanto, o fato de o Estado não ter uma religião oficial não o caracteriza como Estado antirreligioso, tá? O Estado não vai apitar em nada na religião. Por outro lado, o laicismo, agora sim, o laicismo caracteriza o Estado que assume uma postura de intolerância religiosa. Compreendeu, dona Marilise? A senhora acho que não conhecia isso, né? Ou seja, a religião é vista por ele de forma negativa e pejorativa, tá certo? Não, nessa perspectiva, enquanto o Estado laico defende a livre expressão religiosa, o Estado caracterizado pelo laicismo tenta, olha só, a todo custo, calar a boca dos religiosos, certo? Não permitindo que esses emitam opiniões, ok? O Estado, que nem lá no país do dragão, vocês sabem qual que é, né? Lá, eles não proíbem a religião. Que tem gente que fala assim, perseguição religiosa. Não, tá? Eles não proíbem a religião, desde que a religião siga as regras do partido. O Partido Comunista é a lei. Você tem que fazer tudo para exaltar o Partido Comunista. Se você eliminar Deus, a palavra de Deus, a Bíblia é proibida. Ou tiram partes da Bíblia que exalta Deus. O Partido Comunista tem que ser exaltado. Compreendeu? Então a perseguição é contra Deus. A adoração a Deus. Esse é o grande X da questão. Ok? O Estado caracterizado pelo laicismo tenta a todo custo calar a boca dos religiosos, não permitindo que estes emitam opiniões. O que muitos tentam imprimir no Brasil não é Estado laico, tá bom? Não querem imprimir o Estado laico. O que eles querem imprimir é o laicismo, né? Porque aqui, como a matéria fala, né? Com o qual eu concordo, que o laicismo ele dá liberdade religiosa, certo? O Estado laico, né? Então, o que eles querem instalar um Estado antirreligioso, isto é laicismo, certo? O pastor Silas Malafaia explica isso de forma assim sensacional, tá? Por fim, concluo lembrando que, como cristãos, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Preste atenção. E também afirmo que ninguém impedirá a igreja de continuar proclamando que Jesus é o Filho de Deus e que só existe salvação nele. Conclui a matéria aqui, sensacional. Ok? E eu queria dar aqui um recado para a dona Marilise, né? Que a gente vê que não tem conhecimento, né? Ela fala pensando que sabe das coisas, mas não sabe, né? Portanto, ela precisaria ler um pouquinho mais, se informar um pouquinho mais para tocar nesses assuntos, certo? Mas dizer para ela o seguinte: a senhora já viu pedra falar? Não. Então não cale a boca desse povo. Não cale a boca desse povo, que no dia que a senhora conseguir esse grande intento de calar a boca desse povo, vai acontecer uma coisa que está escrito e previsto na Bíblia, tá bom? Em Lucas capítulo 19, verso 40, está escrito, né? Jesus disse que, se necessário, as pedras clamariam caso seus seguidores se calassem. Isto basicamente significa um indicativo de que a vontade de Deus não pode ser frustrada. Quem é a senhora para calar o povo de Deus? Quem é a senhora para impedir o avanço da palavra de Deus? Cuidado, a senhora mexeu num lugar em que dá choque, dói, é muito duro falar a verdade, entendeu? Mas nós temos que dizer, não brinque com Deus. Não brinque com Deus.
E aquele que crê, confia e obedece a Deus, ele clama. E se um servo de Deus clamar, ai de ti. Então, não brinque com Deus. A senhora não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento da história, pelo que eu vejo. A senhora não sabe nem o significado das palavras, laico e laicismo. Portanto, nós estamos vendo que a senhora está sendo muito mal orientada e com certeza alguma coisa sopra na sua orelha para a senhora fazer parte de um sistema maligno que está avançando no mundo. Nós sabemos disso, certo? Portanto, eu te aviso, dobre os joelhos, ore, busque a Deus, porque nós estamos todos em perigo e a senhora faz parte de um sistema que está tentando impedir o avanço da palavra de Deus. E a Bíblia diz, certo? Que Deus é quem vai à frente do seu povo. É Deus quem cuida de tudo na nossa frente, tá bom? Ele quem nos defende. Portanto, está aí. A ideia da esquerda é essa, certo? Eles querem o laicismo, não o Estado laico. O laicismo é proibir totalmente a religiosidade, proibir totalmente a adoração a Deus. Tá aí uma grande prova, tá bom? Então não se esqueçam, Folha de São Paulo, o jornal, ok? Que está sempre tendo problemas, né? Então tá aí. Deus abençoe a todos vocês. Desculpe, eu tô com muita dificuldade de falar, tá bom? Por causa da garganta tá ruim, né? Mas estou melhorando, graças a Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Obrigado pelo seu carinho, seu apoio. Então tá lá. Vamos deixar o Estado laico, né? Que Deus abençoe a todos, inclusive a senhora Marilise, né? É isso, né? Marilis, certo? Que Deus abençoe ela e que ela caia na real e veja que ela falou uma besteira muito grande e está querendo fazer uma besteira maior, afrontar a Deus. É derrota certa. Shalom, um forte abraço para todos.